O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangélica dicta de Leandro Nostra Delic. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuamos o nosso retiro quaresmal, esse tempo propício, oportuno para a nossa conversão, para nós mudarmos os caminhos de nossa estrada que nos conduz a Deus, voltarmos os nossos caminhos para o Senhor. As grandes práticas que nos ensina a Santa Igreja para este tempo é o jejum, a oração e a caridade. Essas três práticas sustentam uma boa vivência quaresmal, um bom momento para nós convertermos o nosso coração. E hoje, no Evangelho de hoje, Jesus ensina os seus discípulos a rezar. Ensina o Pai Nosso, a grande oração cristã. O Pai Nosso contém 7 pedidos, 7 momentos onde contém toda a plenitude da oração. Tudo aquilo que deve conter a oração cristã está resumida no Pai Nosso. Mas, mais do que falar do Pai Nosso propriamente dito, é importante nós falarmos sobre a oração em si, não só do Pai Nosso, como todas as outras a qual nós somos convidados. A oração deve ser uma prática do cristão, né? Nós não podemos dizer que somos cristãos e que seguimos a nosso Senhor se nós não temos a prática da oração. A oração é o momento que nós falamos com Deus. A oração é o momento em que nós cultivamos a nossa intimidade com Deus. Não podemos negligenciar a nossa oração, né? Não podemos negligenciar a nossa oração. É claro, existem vários tipos, várias modalidades de oração que agora não daria para nós explanarmos cada uma delas, oração mental, oração vocal e assim por diante, mas o fato é que nós precisamos rezar, não tem jeito, não tem como se salvar, não tem como se santificar sem rezar e sem rezar muito e sem rezar bem. Essa é a grande questão, precisamos aprender a rezar. Às vezes nós reduzimos a oração a pequenos momentos e talvez até uma lista, uma pequena lista, e ali eu me dou por satisfeito e pronto, né? Então eu digo, não, de manhã eu levanto, rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, um Santo Anjo e vou para o meu trabalho. Passo o dia inteiro, à noite eu rezo 2 Ave Marias, uma Salve Rainha, ou não sei o que, deito e durmo. Pronto, rezei, na hora que levantei e na hora que dormi. A oração precisa ser entendida como algo a mais do que uma lista pronta. A oração precisa ser entendida como algo a mais do que, né, eu vou dizer fórmula, mas não é no sentido da oração pronta, porque Jesus ensina o Pai Nosso, tá? É outra coisa. Tenta imaginar a relação de um casal
casados aí há 10, 20, 30, 50 anos, tanto faz a quantidade de tempo. E o marido e a esposa fazem uma lista. De manhã eu dou bom dia para o meu marido, desejo a ele um ótimo dia de trabalho, e de noite eu digo para ele: durma bem. E digo que isso é a manifestação do meu amor por ele. Não seria ridículo uma coisa dessas? Não seria absurdo dizer isso? Não, mas eu já cumpro com os meus deveres. Eu digo bom dia para ela e até sorrio quando digo bom dia. Desejo um ótimo dia, desejo de coração. E à noite dou um beijo e dou boa noite. Já está ótimo, cumpri com a minha obrigação. Por que ela está dizendo que eu não a amo? Ou por que ele está dizendo que eu não o amo? Porque o cumprimento de uma pequena listinha não expressa amor. Mas como assim? No aniversário dela do ano passado eu já dei um presente, não está bom não? Não é o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Nós precisamos aprender a ver a oração como essa relação com Deus. Nós não vivemos as relações do mínimo. E seria muito triste se nós vivêssemos. E quando vivemos, essas relações estão fadadas ao fracasso. Estão fadadas ao fracasso. Pergunte para uma mãe se ela faz o mínimo pelo filho. Não, a mãe faz tudo pelo filho. Não é? As nossas relações não podem ser reduzidas ao mínimo. A nossa relação com Deus também não. Por isso nós precisamos então aprender a rezar e a rezar bem. Quando eu rezo, eu estou falando com Deus. Tem 2 irmãos franciscanos aqui. Hoje eu vou contar uma historinha de São Francisco. Vou arriscar, depois eles me corrigem se eu falar errado. Mas é uma história famosa de São Francisco. A história do Pai Nosso, né? Está lá nas crônicas. Acho que está num dos livros de São Francisco. Saíram Francisco e um outro freizinho. E aí eles iam cada um para um lado para mendigar e se encontrar depois de um tempo e voltar para a Porciúncula. E aí disseram: vamos rezando, vamos. Cada Pai Nosso que nós rezarmos, colocamos uma pedrinha no capuz. Quando eles se encontraram lá adiante, depois de um tempo, o outro frei que estava com Francisco estava com o capuz cheio de pedrinhas e até meio arcado assim, de tanta pedra, e feliz porque eles tinham rezado bastante. E São Francisco sem nenhuma pedrinha no capuz, e o outro: nossa, será que Pai Francisco não rezou? Está vazio o capuz dele, né? E ele com uma pedrinha na mão. E o outro diz: Pai Francisco, o senhor não rezou? Disse: eu comecei a rezar, mas quando eu disse Pai, eu fiquei pensando só nisso. Pai. Dá para fazer uma boa meditação, chamar Deus de Pai. E às vezes nós vamos no embalo, né? Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós a vossa vontade. Não sei se vocês já repararam, por exemplo, é uma coisa muito pequena e muito simples e muito simbólica até mesmo. Mas eu, quando nós estamos na missa, quando eu rezo o Pai Nosso, eu rezo o Pai Nosso um pouquinho mais devagar. Pouquinho, não é muito não, mas um pouquinho mais devagar. Pelo menos uma respiração entre as palavras, né? Tem gente que acha que tem um fôlego imenso, porque começa e vai num fôlego só até no final. Eu vou ficando sem ar, falo, meu Deus, se eu for acompanhar esse povo do jeito que rezam. Eu me lembro de um frei também franciscano, lá em São Luís do Maranhão. Ele dizia, na hora da missa, ele falava: vamos rezar o Pai Nosso bem devagar, pensando nas palavras que nós estamos dizendo. E ele abria bem os braços e dizia: vamos rezar com os braços abertos em forma de cruz. Quando chegava na metade do Pai Nosso, o braço já ia cansando. Bem devagar. Ele já tinha lá seus 80 e tantos anos. Pensar no que nós estamos falando, rezar conscientes do que nós estamos falando, com quem nós estamos falando e por que nós estamos falando. Por que é que nós falamos com Deus? Aí é que vem essa parte de que Jesus disse aqui, né? Quando orardes, não façais como os pagãos. Não façais como os pagãos. Como é que os pagãos rezam? Os pagãos rezam para mudar a vontade da divindade. Já expliquei isso várias vezes, já falei bastante sobre isso. Os pagãos rezam para mudar a vontade da divindade. Então eu falo até convencer a Deus de me dar o que eu quero. É assim que os pagãos rezam, fazem coisas, oferecem sacrifícios, fazem rituais para convencer a divindade de me dar o que eu quero. E como é que os cristãos rezam? Para que seja feita a vontade de Deus. Eu rezo até a minha vontade se conformar à vontade de Deus.
até que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, da mesma forma como é feita no céu. Seja feita a tua vontade na terra, da mesma forma como é feita no céu. Como é feita a vontade de Deus no céu? Incondicionalmente. Os anjos não questionam as ordens de Deus. Os santos não questionam as ordens de Deus. No céu, Deus é soberano. E nós precisamos rezar até que Ele seja soberano também aqui na terra, onde a nossa vontade se curve à vontade dEle, onde os nossos desejos se curvem aos desejos dEle, por uma razão muito simples: Deus sabe melhor do que nós. Deus sabe o que é melhor para mim, melhor do que eu mesmo sei o que é melhor para mim. Ou então eu estou dizendo que eu sou melhor do que Deus. Não, eu quero tal coisa, mas Deus sabe que aquilo não é o melhor para mim. Então, a obediência de filhos, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Jesus, no final, ele ainda explana mais uma parte do Pai Nosso, que é a parte do perdão, né? Que nós colocamos no Pai Nosso um condicional. Eu estou pedindo que Deus me perdoe proporcionalmente ao quanto eu estou disposto a perdoar. E estou dando a Ele a possibilidade de não me perdoar, ao ponto de eu não perdoar o próximo. E aí Jesus depois diz isso de forma muito clara: se vocês não perdoam ao próximo, o Pai do céu também não vos perdoará. Em outra parte vai dizer: porque com a mesma medida com que medem os outros, vocês serão medidos. Então, é questão de salvação. Tem gente que diz: eu não consigo perdoar. E a pergunta é muito simples: qual é o destino eterno que eu quero? A salvação ou a condenação? É uma pergunta muito simples. Se eu não perdoar, eu quero ser perdoado por Deus? É claro que eu quero. Pois então, a condição é esta: que eu perdoe aqueles que também me prejudicaram e me fizeram mal. O perdão não é porque o outro merece. O perdão não é porque eu sou muito bom. O perdão é porque eu quero o céu. O perdão é porque eu quero a salvação. E por ela, tudo vale a pena. Pela salvação, qualquer preço que se pague ainda é pouco, porque ela é eterna e não tem retorno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.